Bom, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas em mais esse encontro. Para quem não está podendo acompanhar a gente ao vivo, esse encontro que faz parte do grupo de estudos comigo, que a partir de agora, em fevereiro, vai ser pelo Instituto ESP. E vocês têm aí já acesso ao link para inscrição, né, e para mais detalhes do que nós vamos trabalhar nesse ano. Vamos lá. Nós estamos aqui no dia de hoje para trabalhar o capítulo 2 do livro Psicanálise Clínica Primeiros Passos, o método clínico. Bom, já vimos então que psicanálise não é psiquiatria, não é psicoterapia, né? Já vimos também que a psicanálise é empiricamente possível de ser validada, né? No sentido de que os resultados do tratamento psicanalítico, né? A eficácia da psicanálise é sim mensurável. Já vimos também uma série de outras questões a respeito dessa mensurabilidade das alterações orgânicas, bioquímicas que uma análise pode produzir, né? E já colocamos também em questão ali, pelo menos um pouco, no capítulo 1, a respeito do que é esse método, né, e o que é exigido para que alguém possa, né, no capítulo 1 isso está muito claro, com citações e tal, o que é exigido para que alguém possa exercer a função de psicanalista, né? A princípio, se colocar no lugar de objeto, mas para que isso seja possível, né, é necessário, antes de mais nada, um baita percurso de análise pessoal, como nós vimos no último encontro, né, que nos leva a alcançar esse ponto do desser, né. Hoje pela manhã eu estava fazendo uma leitura, inclusive lembrei muito da Cláudia que está aqui com a gente, né? Eu estava fazendo uma leitura dos outros escritos de Lacan, uma passada rápida assim, né? E ali o Lacan estava dizendo um pouquinho a respeito da sugestão, transferência e do lugar que o analista ocupa enquanto significante, né? Eu falei, talvez a Cláudia goste desse texto aqui, né? O que o Lacan coloca ali é que uma análise só é possível, né, quando o analista está no lugar de objeto causa da divisão subjetiva. O que nós já trabalhamos em vários momentos, né, apontando para as intervenções do analista que vão produzir nas entrevistas preliminares esse estranhamento mínimo necessário, que é mais ou menos assim: reconhecer que entre aquilo que eu digo ser e aquilo que eu sou há uma divisão, né? Há uma diferença que muitas vezes não conseguimos captar em um primeiro momento, mas o analista está sempre apontando para essa diferença. Então esse é um primeiro ponto. No caso que nós vamos fazer ali a discussão do caso no grupo de supervisão de amanhã, quarta-feira, dia 25, isso vai ficar muito claro mesmo, né? Porque a gente vai conseguir pegar no discurso da paciente, né, analisante, acredito que já seja, essa divisão subjetiva, né, entre mãe e qualquer outra coisa, tá? Então isso vai estar bem claro no grupo de amanhã, espero que vocês possam participar. Bom, então hoje vamos avançar aí no capítulo 2, o método clínico, né, o livro que acredito todos vocês tenham, né? Psicanálise Clínica Primeiros Passos, vocês encontram aqui, vocês encontram no Amazon, tá? Depois, de repente, eu deixo o link aí também para vocês. Mas vamos lá, o método clínico. Enquanto analistas, temos que entender que não é todo mundo que quer se livrar desta parte podre que a gente carrega, achando que está espiando algum pecado.
ou desta forma de ser que ajuda a pessoa a ter justificativas para ela continuar sendo o doente mental que ela é. Essa aqui é uma citação do livro Psicanálise nas Redes, também na minha autoria. Eu acho que esse é das primeiras impressões que a gente tem quando começa a atender os pacientes na clínica, e que muitas vezes os trabalhos psicoterapêuticos eles começam equivocados justamente aí, ao acreditar que os pacientes querem mudar. Bom, são raros os casos de pessoas que querem mudar. Nós sentimos necessidade de mudança, nós vemos que precisamos mudar, nós não enxergamos outra opção para a nossa vida que não mudar determinados tipos de comportamentos, determinados tipos de atitudes, mas dizer que queremos de fato mudar, não. Tanto é que na grande maioria dos casos você começa a ver uma mudança perceptível, um efeito terapêutico positivo no sentido de comportamentos, né, que iriam ali ser positivo para o paciente. Mas um pouco mais de tempo, o que se nos revela na fala do paciente é: eu continuo do mesmo jeito. Bom, no fundo, ninguém quer de fato mudar. E uma análise, isso derruba muitas hipóteses, né? Principalmente aquela de que o paciente só vai melhorar se ele desejar melhorar. Isso é mentira deslavada. Freud nunca escreveu isso, Lacan tampouco. Isso é muito mais uma questão de autoajuda do que de psicanálise. O nosso trabalho nos revela justamente o oposto, que as pessoas, na grande maioria das vezes, querem continuar sendo elas mesmas, mas não mais pagar o preço por isso. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Continuar fazendo as mesmas coisas. O que isso quer dizer, Marcos? Seja mais claro possível. Bom, nós queremos continuar tendo os prazeres que nós temos sem tanto sacrifício para tal. Sem abrir mão. Daquilo que nós somos. Daquilo que nós nos fazemos ser. Na teoria isso tem um nome. Freud vai dizer que nós somos o tempo inteiro, convocados, arrastados para tentar produzir um eu de puro prazer. Já leram isso na Introdução ao Narcisismo? Sugiro que leiam. A teoria produz a nossa prática. E a nossa prática, em consequência, né, permite ali um aprimoramento da teoria. Não é verdade que a teoria da psicanálise já está pronta e acabada com Freud. Se fosse assim, a psicanálise seria uma pseudociência, como muitos insistem em dizer. A psicanálise não está pronta e acabada. Inclusive há que se perguntar, né? Por que alguns dizem
que a teoria da psicanálise está pronta e acabada, senão justamente para tentar enterrar ela, assim como tantas outras práticas, junto com o seu fundador. Vamos lá. Adendo sobre a problemática da técnica em nosso campo. Alguma questão até aqui, minha gente? Eu posso continuar? Sim, não? Oi, Lidiane, diga. Marco, eu estava pensando nisso que você falou do paciente não querer a mudança, né? Não desejar, no fundo não quer. Talvez por isso ele venha querendo mudar o outro, porque às vezes vem um discurso de o meu marido precisa mudar, a minha mãe precisa mudar, sempre o outro, né? Será que tem a ver isso? Olha, Lidiane, eu sempre digo assim para as pessoas, com alguma frequência nas lives, né? Que a pessoa que diz que o outro precisa de análise é justamente quem não está suportando mais a brincadeira. Porque o outro tá cagando e andando. Tá bem com o sintoma, com o sofrimento. A pessoa não enxerga, né? Claro, óbvio, né? Não vai enxergar. Se as pessoas enxergassem o que elas fazem ou falam, escutassem o que elas dizem, de fato, não seria preciso psicanálise. Inclusive, o fim de análise, que o tratamento tem um fim, né? Nós sabemos disso, tem muito a ver com essa posição de poder se escutar, de se enxergar, de se ver, né? De se perceber, de estar advertido, né? Disso que nos causa. Vamos lá. Adendo sobre a problemática da técnica em nosso campo, né? No campo, reconhecendo que a psicanálise é um campo científico, né? De estudo, de investigação e também terapêutico, tá bom? Nesse capítulo, pretendo abordar alguns elementos do percurso inicial de uma análise, desde as entrevistas preliminares articuladas com o diagnóstico até a entrada em análise, propriamente dita. Vamos percorrer um caminho mais no sentido de um ensaio, tendo como base os escritos sobre a técnica de Freud e alguns textos de Lacan como uma espécie de norte. Em meu livro Psicanálise nas Redes, há uma série de pequenos textos que tocam na questão da entrada em análise e, em sua grande maioria, trazem a entrada em análise neste imbricamento entre diagnóstico e entrevistas preliminares. Um ponto aqui muito importante, gente, é que as entrevistas preliminares em nada se assemelha com uma anamnese, né? Em nada se assemelha com uma entrevista estruturada ou semi-estruturada. Depois, no próprio capítulo, né, eu vou retomando essa questão das entrevistas preliminares, mas aqui já de entrada, de abertura, vale essa noção de que Lacan chama de entrevistas preliminares uma minuciosa investigação sobre a subjetividade do paciente, né? Sobre, de alguma maneira, aquilo que o paciente diz ser, aquilo que o paciente diz sentir, diz sofrer, né? Sobre os seus sintomas, os seus lapsos, aquilo que escapa, que escorrega. Mas, mais uma vez, é necessário se atentar a esse ponto de que nós, no lugar de analistas, não escutamos o sentido, o significado das coisas, mas escutamos significantes. E não só os analistas, todas as pessoas, todos que estão ali inseridos na linguagem, estão ouvindo os significantes. O significante é esse traço sonoro que não significa absolutamente nada, mas que tem a capacidade de significação na medida em que ele é articulado com outros significantes. Aí nós temos a cadeia de significantes que produz um sentido, um significado. Ok? Temos uma série de sons que saem da boca das pessoas
E esses sons me permitem interpretar o que o outro quer dizer. Ou melhor dizendo, o que eu acredito que o outro está falando. Quando o analista acredita, já não tem mais psicanálise. Por isso é importante que o analista interrogue uma, duas, tantas vezes quantas forem necessárias para o paciente aquilo de que o paciente às vezes acabou de dizer. Me conta um pouco melhor essa história. Como é que foi? Me diz de novo. Sua mãe disse o quê? Quer dizer que nós não escutamos? Não. Quer dizer que nós não entendemos? Não. Quer dizer que talvez haja na fala do paciente, talvez. Vamos nos atentar a esse fato que está escrito no texto de Freud, Construções em Análise e A Negação, 2 textos incríveis do Freud. O inconsciente é uma suposição. Talvez haja ali alguma outra coisa, algum outro sentido. Que não é esse que o paciente quer dar, quer dizer, afirma ser. Então, as entrevistas preliminares servem ao analista para pensar o diagnóstico, para pensar ali a produção de uma demanda, para verificar a transferência, para verificar se há de fato se disso que o paciente se queixa, né? Se isso a respeito do que o paciente se queixa se trata de um problema, de uma determinação inconsciente, por exemplo, de uma causalidade inconsciente ou não, né? E para o paciente, as entrevistas preliminares também vão ter o sentido de bem dizer o maldito. De dizer de outra maneira. De compreender a partir de uma outra posição. Muita coisa teórica já foi produzida sobre isso, né? Sobre a questão da técnica, né? Em especial da entrada em análise. Quiné foi um dos autores responsáveis em meu tempo de graduação a trazer aos aspirantes a psicanalistas uma leitura mais próxima e atual das condições necessárias para que uma análise possa acontecer. Ao escrever sobre Ao escrever sobre as entrevistas preliminares, Quiné traz a ideia de 3 funções das entrevistas preliminares. Função sintomal, onde mais do que verificar o sintoma, nós vamos verificar a sua produção. Tá? Função diagnóstica, a partir da produção sintomática, nós vamos dar um diagnóstico da transferência. Né? E função transferencial. Uma vez que nós fazemos ali o diagnóstico da transferência, nós podemos saber, afinal de contas, com o que estamos lidando e como dirigir o tratamento, ok? Quiné vai nos orientando sobre a entrada em análise na medida em que se verificam as condições de possibilidade para que uma análise se inicie.
Outro ponto muito importante, né, gente, que eu insisto muito com vocês, é que não é todo mundo que vai ao analista que está fazendo análise, que está se analisando. Né? É necessário um começo, meio e fim do tratamento. Tá? Essa é uma das críticas que geralmente eu, inclusive, faço, né, com certa frequência a uma série de instituições que tem por aí, porque no fundo, é como se, por exemplo, você está fazendo ali análise, entre aspas, numa instituição para ser psicanalista. Então, desde o primeiro momento que você senta para conversar com o analista de data daquela instituição, você já está fazendo psicanálise, então você tem 40 sessões de psicanálise ali. Isso é uma besteira sem tamanha, né? Porque o Freud mesmo diz que, bom, é preciso um período de teste para saber se aquilo ali vai ser possível ou não, né? E já atendi algumas pessoas dessas instituições que passam, entre aspas, né, por esses tratamentos, por essas psicanálises, né? 2 deles, inclusive, abriram uma escola de formação em psicanálise. E você vê que aconteceu tudo ali, menos psicanálise. Não sabe nem a diferença de um diagnóstico psicanalítico para um diagnóstico de DSM, por exemplo. Aí, se não sabe isso, como é que vai tratar? Vai tratar o quê? Já começa por aí. Freud ele era muito direto nesse ponto. É preciso um tempo, nós precisamos investigar isso. E não achem que nós investigando não vai produzir no paciente uma curiosidade a respeito do seu sintoma. É justamente essa curiosidade a respeito do seu sintoma é justamente um dos pontos que nós esperamos das entrevistas preliminares. Que ele possa começar a se interrogar. Por que isso me acontece? Em quais situações? Vou lá no médico. O médico diz que está tudo em ordem. Mas aí acontece não sei o que, passo mal, não sei o que, vou no pronto-socorro, tá lá. Tem alteração. Qual é a causa? Que os médicos digam que a causa de um determinado problema seja estresse, isso não é o mesmo que dizer que uma causa de determinado problema é de uma determinação inconsciente. Vai ser necessário investigar. Uma das coisas mais belas no texto do Freud a respeito do diagnóstico é quando ele rompe com esse padrão causa-consequência, né? Como se assim, olha, você esse sentimento, esse tipo de comportamento acontece porque você aprendeu a responder dessa determinada maneira, né? Então nós vamos precisar agora fazer ali um trabalho de variabilidade comportamental. Vamos ter que te ensinar outros comportamentos quando essas coisas acontecerem. Bom, isso é um tanto quanto interessante e nós vemos como possível, né? Existem vários colegas aí, profissionais trabalhando assim, e é um tipo de trabalho bem eficaz. Mas o problema é que a causa, na grande maioria das vezes, não é consciente. A causa é inconsciente. Então, veja, eu reajo, eu me comporto, eu faço isso ou aquilo, não a partir de dados ou elementos de uma realidade compartilhada, mas sempre que alguma coisa da realidade evoca uma fantasia inconsciente. Aí nós estamos no problema da determinação inconsciente. Ou seja, esse indivíduo, esse paciente, ele é inconscientemente determinado por uma cena.
Marco, você não falou cena traumática por quê? Porque nem toda cena é traumática e ao mesmo tempo o trauma tá aí para todo mundo. Nasceu pronto, tá traumatizado, né? Culpa da mãe, eu já falei isso com vocês várias e várias vezes, né? Quem mandou a mãe meter? E a mãe meter, pensem isso como vocês quiserem, com sentidos que isso seja possível. Sempre tem um resto, né? Que existe um resto que está lá e que você não vai resolver simplesmente fazendo ortopedia do paciente, né? Fazendo o seguinte, olha, vamos sair daqui, vamos para casa, você precisa... Por que você acha que você faz isso? Não, isso aí pode ajudar, mas o resto vai estar lá, e esse resto, há uma sobra se a determinação é inconsciente. Esse tratamento não chega lá, né? É isso que você quer dizer, né? Precisamente. Já dei alguns exemplos para vocês a respeito disso, né? Acho que num dos encontros eu falei sobre a vitiligo e tal. Agora eu vou dar algumas aulas sobre a introdução à psicopatologia e a clínica e direção do tratamento pelo ESP, né? Agora lá no Rio de Janeiro e também na turma streaming. Se alguém tiver interesse, depois entre em contato com o pessoal do Instituto ESP para poder acompanhar a aula. De repente eles, né, têm a possibilidade de se inscrever ali como participante de fora. Não sei como isso funciona, não sei se é possível, tá, gente? Mas de repente tentem, porque eu vou retomar alguns casos clínicos e isso vai ajudar a entender bastante essa questão da determinação inconsciente. Vamos lá. Sem contar que no seminário desse ano, junto com o Gustavo Volaco, às quintas-feiras de manhã, a gente vai chegar nesse ponto, né? Acredito que no começo do ano mesmo nós vamos trabalhar ali com a questão do diagnóstico diferencial e isso vai ficar muito claro para vocês, né? E a gente vai ter um tempinho para trabalhar, eu e o Gustavo Volaco vamos discutir sobre isso, junto com a topologia e tal, né? Qual que é a lógica aqui? Se você está, por exemplo, no plano causa-consequência, você está pensando, eu vou fazer bem rapidinho aqui para vocês, tá? Numa banda cilíndrica, tá? No sentido de que aquilo que você esse é o paradigma científico, né? Aqui é a banda cilíndrica, né? Se você pensa em causa e consequência, você está pensando nesse esqueminha aqui, tá? Aonde você tem um problema e basta você percorrer a superfície para que você alcance esse problema. Agora existe algo aqui dentro que que não é acessível para a consciência. Só que isso fica isolado. Podemos pensar que, sei lá, um monte de coisa. Eu não estou sendo precisamente muito teórico, tá, gente? Eu não estou sendo teoricamente muito preciso aqui agora, né? Mas eu queria passar isso para vocês porque é um pouco do que nós vamos discutir no seminário com o Gustavo Volaco. Quando a gente tem a banda de Möbius, né, que faz ali o quarto de volta, você jamais vai ter um dentro e fora. Isso permite pensar, tá, que essas cenas, essas fantasias, né, inconscientes, constitutivas, não são fantasias internas, entendem? E parece que o paciente fala assim, né? Na realidade ele fala no bom e bem na mente, né? Sim.
Precisamente. Ele fala desse jeito. Precisamente. Vamos lá. Outro analista... Outro analista que trabalha com essas questões por uma outra via não menos importante, e a meu ver talvez mais interessante, é Isidoro Weg, em seus livros que versam sobre a cura em psicanálise. Para Weg, em Os Discursos e a Cura, a entrada em análise deve se dar a partir de uma construção lógica que se verifica a partir dos 4 discursos engendrados por Lacan no Seminário 19. Segundo Isidoro Weg, a análise começa com uma de suas condições, ou seja, existem outras, né? Requer que no começo o analisante se encontre dividido entre o que diz e o que sabe do que diz. Muitas perspectivas aqui. Primeiro que isso está traduzido para o português, né? Precisa pegar lá o original, mas basicamente é isso que eu estou dizendo a vocês já há algum tempo, né? Que essa entrada em análise tem muito mais a ver com esse estranhamento, né? Com esse estranhamento de entre aquilo que eu digo e aquilo que eu me faço ser, eu percebo uma discrepância. No caso de amanhã vocês vão ver isso de maneira muito clara, né? Uma pessoa que se diz passiva, em determinado ponto reclama que ela leva nas costas toda a família. Se queixa disso. Que carrega a família inteira nas costas. Que ninguém faz absolutamente nada se ela não faz. Pera. É passiva em relação a quê? De que passividade essa paciente está falando? Que ela faz tudo e o marido não faz nada. Mas ao mesmo tempo ela diz que ela organiza as agendas. Espera aí. Quem organiza as agendas? Ou seja, ela está submetida a um outro que goza enquanto ela se sacrifica? Essa é uma possibilidade de pensar. Outra possibilidade é que ela se sacrifica para que um outro goze, mas esse outro já é o grande outro. No sentido de ela se fazer ser o que ela acredita que esse grande outro, que tem a ver com os ideais do eu ideal, o complexo de Édipo, o superego freudiano, o que esse grande outro deseja que ela seja. Amanhã, às 19 horas, vamos trabalhar sobre esse caso. Mas acho que deu para entender um pouco, né? A intervenção do analista, quem que tinha comentado? A Lidiane tinha comentado aqui, né? Pô, mas então o paciente fala que o outro precisa de análise, blá, blá, blá. Eu disse sim, é precisamente esse que fica falando que todo mundo precisa de análise, que está precisando fazer análise de fato, que está precisando se analisar um pouco mais. Vamos lá. Segundo Weg, tá. É como se conseguíssemos, por nossas intervenções, revelar não o sentido, mas o sem sentido da explicação dada para aquilo que o paciente nos apresenta. Isso é muito importante. O analista não vai dar o sentido, mas o analista vai revelar que, opa, peraí, olha aqui. Uma coisa, outra coisa. Este momento que se espera produzir nas entrevistas preliminares, o que nem sempre acontece, e não acontecendo, não há a possibilidade da análise, a ele chamamos de estericização do discurso.
a entrada em análise, a nomeação de um paciente em analisante se dá apenas quando isso acontece. Seja numa análise kleiniana, winnicottiana, bioniana, lacaniana, freudiana, o que nós conseguimos verificar com a teoria de Lacan é que uma análise só é possível na medida em que o próprio paciente começa a se interrogar diante daquilo que ele se queixa. Se não há esse rompimento com o sentido pré-estabelecido, não há análise possível. Com o sentido dado, né? Não há análise possível. Marco Antônio Coutinho Jorge nos remete a Freud em seu livro Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan, em especial no volume 3, quando afirma que, para Freud, o início de uma análise deve se dar pela entronização, que deve ser feita desde o início, da regra fundamental da psicanálise, a associação livre de ideias. Detalhe, eu acho que o Marco Antônio é muito direto nesse ponto, muito didático, né? Ele é sempre maravilhoso poder escutar ele, ler os textos dele também, né? Mas um detalhezinho aqui do Freud é que para o Freud a associação livre de ideias não é falar tudo que vem à cabeça tão somente. Nós já trabalhamos isso aqui no seminário e esse ano vamos trabalhar de novo com muito mais profundidade, né, teórica sobre a questão. A associação livre de ideias está muito mais relacionado com você associar entre coisas absurdamente distintas, né, do que de fato só falar o que vem à cabeça, só vomitar, né? Inclusive é uma coisa bem interessante, né? Quando às vezes você atende pessoas que têm alguma coisa de psicanálise ou de psicologia e fala, eu tô aqui para associar livremente, vamos lá então, né? E começa a falar coisas achando que está associando livremente, não está. E mais, a associação livre, inclusive, né, depende da intervenção do analista às vezes. Não é uma coisa automática, natural. É totalmente artificial. Às vezes o paciente está falando, de repente fica quieto e fala outra coisa. Precisamente nesse momento, eu gosto de interrogar. O que pensou? A grande maioria das vezes, não, nada, eu acho que acabou o papo. Tá. Mas às vezes... Sabe que me passou uma coisa pela cabeça, Marco? Eu acho que eu já tinha pensado nisso, mas aconteceu assim, assado, e eu lembro que... E aí começa. Mas não tem nada a ver com o que eu estava dizendo, mas... E aí começa. Livre de quê? Precisamente. Essa é uma boa pergunta. Livre da repressão? Que não é o mesmo. Repressão, resistência e recalque são coisas distintas na obra do Freud. Livre da repressão. E é aí que nós verificamos a resistência. Ao invés de associar livremente, continua falando outra coisa. Se o analista não intervém, ao mesmo tempo que o inconsciente freudiano, enquanto de alguma maneira podemos dizer, enquanto uma cena
que porta um sentido ignorado por aquele que fala, ao mesmo tempo que isso insiste a ser dito o tempo inteiro, o eu resiste a reconhecer isso que o causa. Estamos abordando teoricamente a problemática de alguém não querer mudar no começo do tratamento. A pessoa não quer mudar. Ou seja, ela quer continuar ignorando aquilo que o causa. Tanto é, minha gente, vamos lá. Por que algumas pessoas, um número pequeno, mas acontece, por que algumas pessoas param o tratamento analítico quando começam a tomar a medicação psicotrópica? Não sei na clínica de vocês, mas na minha clínica é um número baixíssimo disso. Geralmente a análise tende a caminhar, né? Porque isso que insistia, vou colocar no passado, precisamente no passado, parece que deixa de incomodar. Marco, Oi, Cláudia. eu tenho uma dúvida. Diga. Quando a gente fala associação livre de ideias, né? E aí falar tudo que vier à cabeça, e que isso não por si só não é a associação livre, não é fazer associações, né? Você já falou um pouquinho disso, mas você podia melhorar de repente um exemplo da intervenção do analista para que se produza essas associações? Eu acabei de dar o exemplo. Uhum. Isso quando o paciente fica Livre de quieto, ideias. você faz uma intervenção, Tá. e aí uma outra coisa que ele pensou, mas que ele não disse, ele começa a falar sobre aquilo. Esse pré-requisito da associação livre de ideias é falar tudo que vier à cabeça. Mas isso é tão somente o pré-requisito. É que nós sabemos, pela nossa própria experiência de análise, que isso é impossível. É impossível falar tudo que vem à cabeça. Primeiro porque as palavras não dão conta de tudo. Segundo que o único que faz associação livre de ideias é um psicótico delirante em surto. Falando absolutamente tudo que vem à cabeça, né? Essa questão de ideias que fica para mim, a gente está falando de algo consciente ou a gente está falando livre de ideias no sentido de não pensar, de não... Como seria? Qual seria a Não diferença? dá para não pensar. Não dá para... Você só vai Não dizer... planejar, não fazer checklist. Você só vai dizer a partir do momento em que se produzir um pensamento sobre aquilo. A palavra falada é efeito de pensamento. Ignorar isso é como ignorar a função da fala. Qual a função da fala para Lacan? Tentar comunicar algo a um outro. Essa é a função da fala. A fala é uma função que está inscrita num campo da linguagem. O que são ideias? Pensamentos. O Freud se utiliza do termo Einfall, ocorrências. Tudo aquilo que passa na sua cabeça. O que é um pouco mais interessante é pensar nessas ocorrências, porque é aquilo que ocorre com você no momento que você está ali na presença do analista. Por quê? Porque não necessariamente podem ser lembranças, não necessariamente pode ser
sonhos, não necessariamente podem ser palavras, às vezes são sentimentos. Sentimentos que o analista vai convocar a você a dizer sobre, a produzir uma ideia sobre, a falar sobre. Percebe? Temos aí também um problema de tradução, né? A questão seria mais assim, o porquê livre de ideias? Se exatamente a gente não tem como não falar aquilo que não passou a ideia primeiro, né? É um dos problemas da teoria. A gente hoje, quando vai estudar, a gente sabe que é o mais livre quanto possível. E livre do quê? Como eu estava dizendo para vocês, da repressão. Livre desse eu. Inclusive, Marco. Oi, só um minuto, Sérgio. É livre desse eu que reprime certos dizeres com medo, né, de que ao dizer qualquer coisa que seja, o que vem à cabeça, ele possa se encontrar em maus lençóis, por assim dizer. Antes de se escolher, Marco, aquilo que se vai dizer, digamos assim, livre, aí vem algo na cabeça. Tipo, de alguma maneira algo foi escolhido para dizer e outro algo foi reprimido. Não necessariamente. Pera lá, Sandra, deixa o Sérgio perguntar. O Sérgio ia fazer uma pergunta. Diga, Sérgio. Não, deixa. Não, é que é só para ver se o que eu estou achando procede. Porque na realidade, quando a gente fala associação livre, né, esse significante livre, nem sempre é o que é na realidade. O paciente, muitas das vezes, ele vem para contar uma história de algo que aconteceu na semana. E aí, quando o analista pergunta como assim que ele faz uma intervenção, aquela história foi simplesmente uma âncora para aparecer outras coisas. Isso. Mas quem provoca isso é o analista. Então, o fato do paciente vir com uma historinha, um acontecimento, que ele já vem, ele até escreveu aquilo, mas na hora que ele traz, a associação livre vai se estabelecer, porque o analista vai perguntar, mas peraí, como assim? O que isso. Você falou agora? Boa. Tanto o Sérgio quanto Sandra trazem algumas questões aí que vocês vão poder explorar melhor na parte... no capítulo 3, olhar, compreender e concluir a lógica de uma sessão de análise, aonde o Lacan, eu retomo, né, nesse livro, o inconsciente estruturado como uma linguagem, né, e a partir dali retomo o texto do Lacan, o tempo lógico e a sessão da certeza antecipada, para mostrar teoricamente como se produz, né, uma sessão de análise ou um percurso de análise propriamente dito, aonde há um instante de ver, aonde algo passa pela cabeça, né? Há um momento de compreender. Nesse momento, começa-se a falar sobre aquilo que aparentemente se viu, se percebeu, se sentiu. E aqui nesse instante que o analista opera fazendo a sua intervenção. Porque no momento de compreender, segue-se o tempo de concluir. Ao contrário. Deixa eu ver. Acho que é o tempo de compreender e o momento. Tempo para compreender e o momento de concluir. A intervenção do analista permite ao analisante concluir outra coisa. Quando ele conclui outra coisa, ele já não vê mais a mesma cena. Já não vê mais a mesma cena, já vê outra cena. Mandar o paciente embora, né, encerrar a sessão aí,
pode ser uma estratégia interessante, pode ser, não quer dizer que seja, para produzir um efeito, tá? Para produzir um efeito de angústia. Agora, quando o paciente está angustiado, mais me parece interessante é encerrar uma sessão, tá? Quando o paciente compreende algo por ele mesmo, que o dê ali minimamente a possibilidade de suportar, tá, aquilo que ele traz em análise, do que de fato o analista fazer uma intervenção que possa angustiar ainda mais. Não sei se fui claro com vocês aqui. Nem todo fim de sessão é um corte analítico. Isso, para quem segue meus seminários, já sabe isso de cor e salteado. Um corte analítico é na cadeia de significantes, que deve produzir como efeito aquilo que nós vamos chamar de efeito sujeito, aonde se revela o significante que representa o sujeito para outro significante. Aí nós estamos falando de corte. Encerrar uma sessão não é cortar. O corte é uma das possibilidades de intervenção analítica, assim como a interpretação, a pontuação, a escansão, a costura e por aí vai. Vamos lá. O que está em jogo aqui, em especial neste capítulo, é justamente podermos pensar que a entrada em análise, antes de ser por algumas vias, antes de obedecer a um padrão diretivo muito bem determinado, pode ser por algumas vias que encontram sustentação na teoria. Poderia compor, neste começo de capítulo, ainda mais autores que se depreende da prática, ainda mais autores que abordam a temática e que nos trazem um pouco do como fazer que se depreende da prática e do estilo de cada um, quando atravessado pela teoria e por sua história pessoal de análise, estudos e laços com os pares. Em Psicanálise Lacaniana, Leite traz um capítulo inteiro sobre as entrevistas preliminares e entrada em análise. Logo no começo, uma posição tanto quanto interessante que nos orienta para um fato. Abre aspas. Olhem que bacana isso que o cara traz. Uma análise nem sempre existe desde a entrada. Hoje eu diria assim que uma análise nunca existe desde a entrada. É necessário entrar primeiro. Ela apenas existirá a partir da instauração do discurso analítico, que nunca é anterior ao encontro com o analista, mas a transferência pode ser. Ora, qual é o fato? Simples. Uma análise deve ser produzida e não é possível uma análise sem um analista. No mesmo capítulo, Leite traz um trecho de Romeu e Julieta para comparar a psicanálise às psicoterapias e outras práticas. Pouco importa o nome que se dê. O que importa é o fazer e os efeitos deste fazer. Se alguém se diz psicanalista e orienta o paciente dizendo a ele o que fazer ou não fazer a partir de sua moral, de seus desejos, de sua história, de seu saber, isso não é uma psicanálise. Embora
possa ser chamada assim por quem a venda como tal. Passa a ser só mais uma mercadoria. Infelizmente, minha gente, infelizmente, esses vídeos não chegam a todas as pessoas. E muita gente continua se submetendo a esses charlatões, né? Gastando dinheiro. Aí sim, a gente tem que a psicanálise não é eficaz. Porque isso que chamam de psicanálise, nada tem a ver de psicanálise. Como dirigimos o trabalho? Qual a posição que ocupamos? A resposta a essas questões podem ou não configurar o tratamento ofertado como uma psicanálise ou outra coisa. Notem que uma rosa, se não se chamasse rosa, teria o mesmo perfume, como disse Romeu a Julieta. Podemos saber se é ou não análise pelo cheiro. Digo isso de forma metafórica. Segundo Leite, entre os leitores de Lacan, notam-se grandes divergências em relação ao estilo de cada um quanto à forma de se conduzir perante a clínica, o que muitas vezes revela atitudes até mesmo paradoxais. Isso tudo não implica em dizer que há na psicanálise, em especial de orientação lacaniana, um oba-oba no sentido de que qualquer um faz o que bem entender. É precisamente o contrário disso. É necessário que, como diz Jacques Lacan, o analista sustente sua posição. Sustentar sua posição não se trata apenas de um pensamento de posição teórica que irá ser a referência do fazer clínico, mas também a posição de analista, o lugar que ocupamos na relação com o analisante e que nos permite chamar uma prática de psicanálise. Esta imbricação entre a prática e a teoria fez com que Lacan, em alguns momentos, nomeasse a psicanálise como uma praxis. Minha gente, esse ponto é de extrema importância, porque reparem que se a pessoa procura um profissional para que esse profissional possa tratar dela, dos sofrimentos, daquilo que causa nela um mal-estar, esse profissional é responsável por dirigir o tratamento. Se eu estou trabalhando com um paciente diagnosticado com depressão e que de alguma maneira, sei lá, tem um câncer que é causa orgânica desses fenômenos que quando elencados vão produzir como efeito ali o diagnóstico da depressão, eu estou fazendo essa pessoa perder tempo, perder dinheiro e de nada, absolutamente nada vai servir o nosso trabalho. Isso é muito importante, minha gente, muito importante. Agora, se a pessoa me procura porque está sofrendo, porque não encontra em nenhum sentido ou absolutamente nada, né, orgânico, ou já passou por outros psicólogos, como muitas pessoas nos procuram, já passaram aí, né? O pessoal não gosta que a gente fale disso, mas é verdade. Muita gente que procura os psicanalistas hoje já passaram por TCC, por comportamentais, por psiquiatras, por médicos, por pastores, padres, caralho a quatro, e não encontraram, né, um alívio de fato com relação àquilo que produz neles um tipo de sofrimento. Mesmo aí, nós não podemos dizer com certeza absoluta que se trata de algo da ordem de uma determinação inconsciente, né? Mas essas pessoas, elas costumam encontrar na análise alguma coisa. Há que se interrogar, enquanto analistas, se nós estamos preparados, se nós estamos
muito bem seguros da teoria para aplicá-la na prática. Por quê? Bom, Lacan nomeou a psicanálise como uma praxis. O próprio termo praxis pode ter muitos sentidos. Então, acho por bem retomar o termo onde ele aparece no texto de Lacan, mais precisamente no Seminário 11. Ali, Lacan interroga seu público. O que é uma praxis? Tenham em mente que o sentido que Lacan dará para esse termo é diferente do que encontramos em Aristóteles, Marx e também nos dicionários de hoje em dia. Lacan define a psicanálise como uma praxis e sustenta que uma praxis é, a seu modo, abre aspas, o termo mais amplo para designar uma ação realizada pelo homem, qualquer que seja, que põe em condição de tratar o real pelo simbólico. Fecha aspas. Ou seja, é preciso compreender que o que Lacan chama de real e de simbólico são conceitos que durante toda a sua obra foram tratados e elaborados de forma articular com o imaginário, uma teoria que dê conta da realidade, do humano e, principalmente, que permita uma clínica psicanalítica para o tratamento do sujeito. Bom, essa ideia de praxis, então, é mais ou menos assim. Será que na minha clínica essa experiência de fala produz no paciente esse efeito de tratamento do real, da contingência, daquilo que escapa, como nós bem dissemos aqui? Será que essa prática produz um tratamento disso? Ou será que essa prática tenta reassegurar ao eu uma chance de se tornar o eu 2.0, uma versão melhor de si mesmo, fortalecendo o eu, o que nós temos como efeito? Fortalecimento da repressão e, como conseguinte, um aumento na tensão interna ao aparelho psíquico, que vai produzir um efeito de produção de sintomas, de produção de mal-estar, de produção de sofrimento.